Olá pessoal, firme na rocha, indo direto ao ponto. Como vocês viram aí no título, o tema hoje do vídeo é alimentação bíblica. Aí o que eu quero dizer com isso? A gente vai ver hoje se nas escrituras a alimentação é um tema importante, se para o Criador ele liga ou não com a maneira com a qual a gente se alimenta. É pecado ou não consumir carne? É pecado consumir carne de porco? É um assunto bem polêmico, mas vamos lá ver o que as escrituras falam sobre isso. Eu já quero deixar bem claro aqui que tudo que eu vou falar vai ser baseado nas escrituras e não em opinião própria e nem em achismo. A gente vai ler o texto e vai ver o que é que está escrito. E se você é um discípulo de Jesus, um seguidor de Jesus, devemos viver pelo que está escrito. Então, bora pro vídeo. Bem, para começar, nos meus vídeos passados eu tenho falado, que a Bíblia ela é um manual de vida, um código de conduta ético e moral. Mas além disso, eu costumo dizer que a Bíblia ela também é um cardápio. Tá tudo escrito ali na Bíblia o que a gente deve ou não deve comer. O Criador, ele é o nosso primeiro e maior nutricionista. E tem gente que vai achar que a alimentação é um assunto banal, mas se você lê as escrituras detalhadamente, você vai perceber que a alimentação é um tema de suma importância. É só a gente, não precisa fazer muito esforço, é só ir lá no primeiro livro, no Gênesis, que você vai ver. Vamos fazer essa pergunta: por onde foi que Adão pecou? Por onde o pecado entrou no mundo foi através na área da alimentação. O Criador falou: coma disso e não coma daquilo. Adão foi lá e errou nisso. Ele comeu o que não devia. Então a gente percebe que é uma fraqueza do ser humano essa área alimentar. Então, por causa da desobediência de Adão a uma instrução alimentar que o Criador tinha dado, ele vai ser expulso do paraíso. Então veja o peso disso. Outro exemplo também que a gente pode ver em Gênesis ainda é Esaú. Esaú ele vai vender a sua primogenitura por um prato de lentilha. Em Números 11, os israelitas estão murmurando no deserto, dizendo: eu tô com saudade lá dos melões, dos alhos, das cebolas que tinha lá no Egito. Então, você perceba, os homens sempre tendo a alimentação como uma pedra no sapato. Em Mateus, no capítulo 4, ou em Lucas 4, quando Jesus está sendo tentado por Satanás, a primeira tentação que Satanás vai fazer é na área da alimentação. Ele vai falar: transforma essas pedras em pães. E Jesus vai responder: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Criador. Então perceba, a serpente enganou Adão lá no início, através da área da alimentação, e quando ele vai tentar Jesus futuramente, ele também, por saber que a área da alimentação é uma fraqueza para o homem, é a primeira tentativa que ele vai tentar ali contra Jesus. Só que Jesus ele estava muito cheio, estava muito elevado espiritualmente e ele não cedeu. Paulo vai falar de algumas pessoas cujo Deus é o ventre. Tem pessoas que também que não vão entrar no reino dos céus por conta da glutonaria, são glutões. Então a resposta para a primeira pergunta, se a alimentação é um tema importante na Bíblia, a resposta é sim. Mas então beleza, vamos voltar lá no princípio, no livro de Gênesis, para entender qual é o propósito do Criador com a nossa alimentação, qual é o plano original do Criador. E a gente vai ler Gênesis 1, no verso 29, que lá vai estar a resposta. Aqui diz assim: então o Criador disse: eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra que produzem sementes, e todas as árvores que produzem frutos com sementes, elas serão alimentos para vocês. Então, eis aqui a dieta original. Em outras traduções vão falar toda a erva que produz semente e todo o fruto da árvore que produz semente. Ou seja, a dieta original, o plano original do Criador para nossa alimentação é o que a gente conhece hoje em dia como uma dieta vegetariana, baseada em plantas. Também conhecida como dieta plant-based ou baseada em plantas. Ou seja, que é o que? Sementes,
oleaginosas, leguminosas, feijões, vegetais, frutas e etc. E o curioso e engraçado é que essa dieta não era só para a humanidade, para os homens. Os animais também se alimentavam de planta. O leão ele não comia outros animais. Isso só veio acontecer depois do pecado. O leão ele comia capim, o gavião, todos esses animais de caça eles não caçavam. Não tinha essa de um animal tá tendo que matar o outro, porque antes do pecado estava tudo em harmonia ali, não existia morte. Tava todo mundo em paz e todo mundo convivia junto. Mas depois do pecado, todo o sistema ali foi bagunçado. E eu quero que vocês prestem atenção agora nessa parte do vídeo, nisso aqui que eu vou dizer. Que de acordo com esse verso que a gente acabou de ler, de Gênesis 1, no verso 29, você perceba que o Criador não falou, coma qualquer tipo de planta. Não, ele especificou, ele limitou aqui. É toda erva que produz semente e todo fruto da árvore que produz semente. Grave isso daí, que lá na frente eu vou relembrar vocês o porquê eu estou dizendo isso agora. E aqui vai um versículo que comprova que Adão ele não podia comer qualquer tipo de planta, qualquer tipo de árvore. Está aqui, ó, Gênesis 2, no verso 16 e 17. E o Criador Deus ordenou ao homem, coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comer dela, certamente você morrerá. Ou seja, não era Adão não podia comer qualquer árvore, ele estava limitado ali a grupos específicos. E eu acabei percebendo uma questão no meio assim dos crentes, né, dos cristãos, que eu vejo que a figura que eles mais odeiam, certo, ali é o diabo, né, é Satanás. Só que tem um segundo personagem que eles também odeiam pra caramba, que é a figura de Adão. Eles falam, poxa, meu irmão, quando chegar lá no céu a gente vai dar uma coça lá no Adão, porque ele acabou pecando e arruinou a vida da gente aqui na terra, não sei o que bicho burro, ele pegou, foi comer o que o Criador tinha mandado ele não comer, agora a gente tá aqui sofrendo. Aí eu vejo boa parte dos cristãos falando isso de Adão, mas hoje em dia eles estão cometendo o mesmo erro que Adão cometeu, baita hipocrisia, né? Eles estão comendo aquilo que o Criador ordenou que eles não comessem. Então, de acordo com esses versos aqui de Gênesis que a gente leu, a gente pode concluir que a dieta original é uma dieta vegetariana, é o que a gente conhece hoje em dia como vegetarianismo, e segundo, que a queda do homem está relacionada com a alimentação, o que comprova que é um tema de suma importância e a gente deve atentar para essa área. Aí tem gente que pode pensar, mas se a dieta original, a vontade plena do Criador é que a gente fosse vegetariano, então nós estamos em pecados consumindo carne hoje em dia. Então, vamos lá. Vamos analisar aqui na Bíblia qual é o momento em que o Criador vai permitir que os homens possam consumir carne. E isso vai acontecer lá na época de Noé, depois do dilúvio, né? Porque imagina assim, aconteceu lá o dilúvio e tudo foi devastado, né? Todas as plantações ali, não existia mais vida na terra. Então o Criador vai ter que abrir uma exceção para que Noé e sua família ali passe a se alimentar de outros animais, consumir a proteína animal. Porque Noé só tinha reservado ali certos alimentos para passar aquele tempo ali na arca, mas quando baixou a água não tinha nenhuma plantação, não tinha o que colher. Então foi permitido que o homem consumisse proteína animal a partir desse momento. Mas tá, beleza, o Criador vai dar permissão para que Noé, para que a humanidade passe a consumir carne, mas não é qualquer tipo de carne e não é de qualquer jeito. Olha que instrução que o Criador vai dar para Noé, preste atenção nessa parte do vídeo. Aqui está a instrução que o Criador vai dar para Noé, Gênesis 9, no verso 3 e o 4. Tudo que vive e rasteja será alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. Aí você preste atenção nessa parte desse vídeo.
Então a gente percebe aqui em instrução que não é consumir carne de qualquer jeito, não poderia ser consumida a carne com sangue. Essa mesma instrução de não consumir a carne com sangue está lá em Levíticos 17 e no verso 14, que fala: porquanto é a alma de toda a carne, o seu sangue é pela sua alma. Por isso tenho dito aos filhos de Israel: não comereis o sangue de nenhuma carne, porque a alma de toda a carne é o seu sangue. Qualquer que o comer será extirpado. Em Deuteronômio, no capítulo 12, no verso 23 e 24, vai dizer a mesma coisa. Mas nunca comam o sangue, pois o sangue é a própria vida, e vocês não podem comer carne com o sangue que lhe dá a vida. Não comam o sangue, derramem-no no chão como se fosse água. Então a instrução que o Criador nos dá é para que a gente não consuma a carne com sangue. E a gente vai falar: oxe, mas como é que eu consumo sangue, não sei o que, porque tem gente que vai pensar que é pegar o sangue do animal, botar num copinho e tomar ali o sangue. Mas não, tem vários pratos muito conhecidos aqui no Brasil que usam como ingrediente o sangue do animal. Por exemplo, eu sou aqui de Pernambuco, né? Aí aqui tem um prato que é chamado de galinha cabidela. É basicamente a galinha e o sangue da galinha tudo junto ali, misturado, cozinhando. Também tem o sarapatel, tem um chouriço. Todos esses pratos levam sangue. Então, seguindo as orientações do Criador, a gente não deve consumir esse tipo de iguaria. Nem galinha cabidela, nem chouriço, nem sarapatel, nada que leve o sangue do animal. Dito isso, vamos voltar lá no Gênesis, no capítulo 9, no verso 3, para ver um detalhe. E agora tente lembrar aquilo que eu disse lá para vocês, que o Criador não deu todo tipo de árvore para que Adão consumisse. Fique com isso aí em mente e vamos ler agora essa passagem. Gênesis 9, no verso 3. Tudo que vive e rasteja será alimento para vocês. Assim como dei a vocês os vegetais, olha o que o Criador está falando, ênfase nessa parte. Assim como dei a vocês os vegetais, agora dou todas as coisas. Foi isso que o Criador disse. Assim como dei os vegetais, assim dou para vocês também aí os animais. Como foi que o Criador deu as ervas, os vegetais? Não foi todo tipo de vegetal, foi grupos específicos, que repetindo foi toda erva que produz semente e todo fruto da árvore que produz semente. Então nessa passagem aqui, dessa instrução que o Criador está dando para Noé, a gente percebe duas coisas. Não é todo tipo de carne que Noé poderia comer, e não é carne de qualquer jeito, não pode ser com sangue, não é de qualquer jeito. E são carnes específicas. E onde é que está especificado qual é o tipo de carne que pode e qual é que não pode? É o que está escrito lá em Levíticos 11, que é a classificação de animais puros e impuros. É lá em Levíticos 11 que vai dizer o que a gente pode e o que não pode ser consumido. Ah, eu sei, né, que tem gente que vai falar: ah não, essa coisa aí de animal puro e impuro, essa classificação é só coisa da lei de Moisés, isso é mais lá pra frente, tal, não sei o que. Tá, realmente, isso foi escrito lá na época de Moisés. Tem gente que vai falar também: não, isso é só para o judeu, essas orientações, essas leis, esses mandamentos é apenas para o povo judeu. Esses dois sofismas, né, esses dois argumentos que são usados: ah, isso é só coisa da lei de Moisés e é só para os judeus. Mas não, inclusive, preste atenção nessa parte do vídeo, né, porque isso aqui, o verso que eu vou mostrar, refuta completamente esse sofisma da teologia cristã. Pois Noé, ele já sabia sim, já existia essa classificação de qual animal era puro e qual animal era impuro. Porque essas coisas não foram somente dadas lá para o povo judeu na época de Moisés. Porque os mandamentos do Criador, eles são eternos. Isso foi passado, essas instruções, os mandamentos do Criador foram passados de pai para filho. Esses mandamentos vêm desde Adão. Adão passou para Enoque, Enoque passou para não sei quem, e assim foi até chegando em Noé, até chegar nos nossos dias hoje em dia. A lei ali em Moisés, ela foi apenas escrita, foi revelada por escrito, mas esses mandamentos já existiam. As leis alimentares já existiam,
O Shabat já existia, a gente vai ver lá em Gênesis 2, no verso 1 ao 3, o Shabat já existia, o próprio Criador descansou, e as leis alimentares também já existiam. Veja aqui, Gênesis 7, no verso 2, o Criador falando para Noé: leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. Isso aqui refuta completamente essa ideia da teologia, nesse sofisma teológico, porque isso está sendo falado aqui para Noé. Noé já sabia qual animal era puro e impuro, mesmo antes da lei de Moisés e mesmo antes de sequer existir um povo judeu. Então, os mandamentos do Criador são eternos e isso já existia. Aí perceba os detalhes, o Criador dá instrução aqui para Noé: leve 7 pares dos animais puros. É porque 7 pares dos animais puros? Para os animais puros ter uma maior procriação e para que Noé também se alimentasse desses animais. E falar um par somente dos animais impuros para ele somente se procriar. Noé ele não ia comer um animal impuro. Se Noé tivesse consumido um animal impuro, estaria em extinção hoje em dia. Vamos usar aqui como exemplo o porco, que é considerado um animal impuro. Se Noé tivesse consumido o porco, se ele consumisse ali ou o macho ou a fêmea, a espécie estaria em extinção. E uma prova que Noé não consumiu é que a gente vê porco hoje em dia, né? Essa espécie não foi extinta. Então essa passagem mostra que essas leis alimentares não é somente para o povo judeu, para os israelitas, mas sim essa é a vontade do Criador para toda a humanidade. O Criador não faz acepção de pessoas, ele não faz distinção entre ninguém. Todo mundo é um só para ele. Esses mandamentos não são só para o povo de Israel, é para todo aquele que crê em Jesus, que crê no Criador, crê e o obedece, que tem fé e obedece. Para toda pessoa que quer agradar o Criador, ela vai cumprir esses mandamentos, essas leis alimentares e todas as outras. Porque ter fé é obedecer aos mandamentos do Criador. Esse conceito que a gente tem aqui no Ocidente de fé é um conceito errado, né? Greco-romano. A gente pensa como fé como só uma questão da área do pensamento, algo abstrato e subjetivo, como se fosse só pensar, acreditar com o pensamento de que Deus existe. Mas o conceito de fé na língua de Jesus, no original em hebraico, é emuná, que significa fidelidade, lealdade, obediência, firmeza e confiança. Ou seja, fé e obedecer são as mesmas coisas. Fé é uma ação concreta. No conceito hebraico, fé é uma ação concreta. Então não existe essa da pessoa dizer: eu tenho fé em Deus, mas essa pessoa não está vivendo em obediência aos seus mandamentos. Essa pessoa não tem fé. Se você tem fé em Jesus, é porque você confia nele, então você o obedece. A fé é a obediência por razão da confiança que se tem em alguém. Ou seja, se eu digo que eu tenho fé em Jesus, eu vou passar a obedecer ele pela confiança que ele passa, porque ele é digno de confiança, então eu vou obedecer aos seus mandamentos. Beleza, eu vou dar um resumo aqui sobre o que está escrito lá em Levíticos 11, mas eu indico que você veja lá na íntegra, com cuidado, vá lá, abra sua Bíblia, Levíticos 11, e dê uma estudada lá, medite em cima de todo esse capítulo e passe a viver pelo que lá está escrito, mas eu vou dar apenas um resumo aqui, mas faça o seu dever de casa. Basicamente é assim: dos animais terrestres, a gente só pode consumir os que têm casco dividido, a unha fendida e rumina. Tem que ter essas duas características. O animal ele não pode ter somente uma ou outra. Ele tem que ter essas duas características, ruminar e ter o casco fendido. Aí dentro disso entra o que? É a vaca, o boi, a cabra, o bode, o veado, a ovelha. Todos eles têm essas duas características, rumina e tem o casco dividido. Aí os animais que a gente não pode consumir é os que não têm essas características, ou tem apenas uma. Vamos dar o exemplo aqui, o porco. O porco ele tem o casco dividido, mas ele não rumina, então é considerado impuro. O camelo também ele só tem apenas uma característica, é impuro. A lebre, o coelho, aquele porquinho da Índia,
Todos esses só têm apenas uma característica, então eles são animais impuros. Tem que ter as duas para ser considerado puro. Aí dos animais aquáticos, eles também têm que ter duas características, que é ter escama e ter barbatana. Os peixes, os animais aquáticos têm que ter essas duas características, nem só uma nem só a outra, tem que ter as duas. Aí, e exemplo de peixes são a tilápia, o salmão, o atum, a sardinha, a traíra, a corvina, a piaba, todos esses são considerados puros. Aí os peixes que não tiver essas duas características ou tiver uma só é considerado impuro. Então tubarão, que é um peixe de couro, não pode, esses peixes de couro não pode ser consumido. Frutos do mar em geral não pode ser consumido, então camarão não pode, ostra, lagosta, tudo isso é considerado impuro para o Criador. E agora do grupo das aves só pode ser consumido aquelas aves domésticas, que é a galinha, o pato, o frango, o peru, a codorna, são os animais domésticos. É citado até no livro de Levítico também o pombo, né? Parece ser estranho, eu mesmo nunca consumi pombo, nem nunca vi ninguém, mas é considerado puro por ser uma ave doméstica. Aí as aves que não podem ser consumidas são as aves de rapina, por exemplo, o gavião, essas aves de caça. E também as carniças, né, feito urubu, corvo, todos esses são animais impuros. Logo quando eu me deparei com esses assuntos, né, quando eu comecei a ler a Bíblia, eu ficava me perguntando, poxa, por que essas restrições alimentares, hein? Para que isso? Qual é o sentido? Porque não vem dizendo, o porquê disso, você não deve comer isso por conta disso. Mas hoje, se você for pesquisar aí um pouco no que a ciência diz, né? Por exemplo, normalmente quando uma pessoa faz lá a cirurgia, o médico fala para ela, não consuma carne de porco e tal, porque senão pode inflamar. Se você for analisar detalhadamente o porco, ele tem, assim, é um animal que tem muito parasita, muito verme. Tem um verme que é chamado de tênia, que você pode entrar no seu cérebro e levar você ao perecimento. Você pode morrer por ter consumido um porco. Eu tenho familiares mesmo que, por exemplo, a minha mãe, se ela consumir um camarão, ela fica toda inflamada, ela fica toda intoxicada. Ou seja, você vê que tem um porquê ali, não é só uma questão, não faça isso, que o Criador está falando. Tem um porquê. O Criador, ele quer o nosso bem. O porco também, ele é um animal que tem um sistema digestivo simples, diferente do boi, que tem um sistema digestivo mais complexo. Quando eu digo um sistema digestivo simples que o porco tem, é que quando ele come algo, como o sistema dele ali é simples, ele não consegue fazer separação entre o que é bom e o que é ruim, de poder assimilar ali os alimentos, de descartar as coisas. Ele acaba absorvendo tudo, e se feito, o porco come aquilo, quando você vai comer, você está absorvendo tudo aquilo junto. O porco chega até a consumir as fezes dele, isso é bem nojento. Então tudo tem um porquê. A gente come aquilo que a gente é. O porco só come porcaria, ele vai ser tudo isso. Aí vai lá um ser humano, come porco também. O ser humano vai ser o quê? É até dessa listagem de Levíticos 11, o que eu percebo aqui que na cultura da gente, os brasileiros mais consomem é o porco e o camarão, né? E outros frutos do mar, como lagosta, ostra, essas coisas. Mas feito o camarão, eu vi até um biólogo falando que é a barata do mar. O mesmo papel que a barata tem aqui na terra é o mesmo papel que o camarão faz lá no fundo do mar, como se fosse um gari. Olha, não é que eu quero te desanimar de comer camarão, mas se eu te falar que comer barata tá dentro da mesma ideia, aí eu acho que você vai pensar duas vezes. O que esse peixe tem é um monte de pequenos camarõezinhos que já estão trabalhando para dar conta do corpo dele. Quando ele foi puxado do fundo, ele já estava sem vida e os camarõezinhos já estavam comendo o corpo. Não é à toa que os camarões são apelidados de baratinhas do mar. Além deles pertencerem ao mesmo filo, que é o filo dos artrópodes, só que classes diferentes, os camarões são crustáceos e as baratas
são insetos, a função deles na cadeia alimentar é a mesma, comer restos. Só que a barata faz isso na terra, geralmente lá no esgoto ou no lixo, enquanto o camarão faz isso dentro da água. Eles comem literalmente de tudo: animais mortos, restos de outros animais, outros camarões, dejetos de todos esses animais, algas, plantas, tudo que tiver sobrando lá no fundo eles mandam para dentro. Mas claro que o trabalho deles é super importante, porque sem eles muita coisa ia acabar se acumulando lá no fundo. Mas querendo ou não, é o mesmo serviço que a barata presta pra gente aqui em cima. Então, essas leis do Criador são para o nosso próprio bem. Não é à toa que feito a palavra que é traduzida pra gente como lei, no original em hebraico é Torá, que significa instrução, ensino, sabedoria e significa lei também, mas perceba, é uma instrução, é um ensino. É a sabedoria do Criador ali sendo dada para a humanidade. Tem em Ezequiel, no capítulo 20, no verso 11, vai falar que as leis do Criador dão vida para quem as pratica. Então, cumprir lei, esses mandamentos, essas instruções do Criador são para o nosso próprio bem. Para a gente ter uma vida de saúde, ter uma vida em paz, ter uma vida em plenitude de vida. Porque tem gente que vai falar da lei do Criador como se fosse algo ruim, como se fosse um peso, mas isso não tem nada a ver. No Salmo 119, no verso 97, o salmista vai falar: quanto amo a tua lei, é a minha meditação o dia inteiro. Ainda no Salmo 119, no verso 174, o salmista vai falar que a lei do Criador é o prazer dele. E também aqui em Provérbios 4, no verso 20 ao 22, vai falar assim: meu filho, escute o que eu digo a você, incline o ouvido às minhas palavras. Nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu corpo. Então, as palavras do Criador, que é a Torá, a sua instrução, a sua sabedoria, as suas leis, é para o nosso próprio bem, é para a nossa vida, é para a saúde do corpo, da alma e do nosso espírito. É para que tenhamos vida em abundância. Pode ter alguém aí que possa até confundir isso com legalismo. Ah, cumprir essas leis aí, isso é legalismo. Não, eu não estou pregando legalismo aqui. Legalismo é quando você cumpre esses mandamentos, mas pensando ser salvo por força própria. Você cumpre para ser salvo. Não, eu não estou pregando isso aqui. Em nenhum momento eu disse isso, que para a gente ser salvo, a gente tem que cumprir esses mandamentos. A gente só é salvo pela graça de Jesus. Em Efésios, no capítulo 2, no verso 8 ao 9, vai falar: pela graça sois salvos, mediante a fé, não vem de obra, para que ninguém se glorie. Então, eu peço que fique claro aqui para todo mundo que eu não estou pregando legalismo. Agora, o que a gente tem que entender é: eu não cumpro essas leis, eu não sigo essas leis do Criador pensando em ser salvo. A gente deve cumprir essas leis pensando em agradar ao Criador e por confiar nele, de saber que ele sabe o que é melhor para nós. E por isso a gente deve escutá-lo. Semelhantemente a um pai que fala: meu filho, não coma isso, meu filho, coma aquilo, isso aqui é melhor, não vá para ali. É do mesmo modo como o Criador vai agir. E um filho inteligente, um filho sábio vai escutar essa instrução do pai, porque sabe que o pai só quer o seu melhor. A gente deve cumprir esses mandamentos para agradar o Criador. Ele se alegra nisso e porque a gente está buscando uma conexão com ele. Porque sempre que a gente cumpre com o mandamento, há uma conexão a mais que a gente vai ter com o Criador. Então, meu foco sempre é esse: vou cumprir os mandamentos porque eu quero agradar o Criador, eu quero me conectar com ele. Esse deve ser o propósito de todo mundo. Porque é até muito feio a maneira como as pessoas se relacionam com o Criador. Elas só cumprem algo ou deixam de cumprir só por medo de ir para o inferno. Elas pensam: ah, se eu comer carne de porco, então será que eu vou para o inferno, não sei o que. Não é sobre isso. Mas o Criador está mandando, já que você diz amar Ele, já que é a vontade dele, eu vou cumprir. Quem ama, obedece. Jesus vai falar: se me amais, guardareis os meus mandamentos. Isso é João 14, no verso 15. E no verso 21 ele vai falar: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Então a gente deve guardar por amor e não por medo de ir para o inferno. E eu vejo aí uma baita hipocrisia de
boa parte aí dos líderes religiosos, seja ele qual for, padre, pastor, seja o que for, porque eles falam, Jesus veio abolir a lei, as coisas do Antigo Testamento não valem mais, essas leis aí alimentares, não é pra gente não, que é gentil não, a gente só usa aqui o Novo Testamento, o que passou já passou. Agora, engraçado, veja a hipocrisia, que isso eles não seguem, né, essas leis alimentares e outros mandamentos, mas o dízimo eles seguem, né, e o dízimo tá lá no Antigo Testamento e essa parte eles pegam, por quê? Porque convém, né, e na realidade o que eles usam ali não é nem o dízimo, eles fazem uma deturpação do que é o dízimo, porque dízimo na realidade não é dinheiro, dízimo é alimento. Eu poderia me aprofundar muito mais aqui nesse tema, mas o vídeo iria ficar muito longo, então eu vou separar um vídeo só para falar sobre esse tema, o dízimo. E outra coisa também, né, porque alguém que já leu a Bíblia, se tem algum que tem um certo conhecimento já a mais da Bíblia, pode estar falando, escutando tudo isso que eu estou falando, né, que essas leis alimentares são para o dia de hoje e ainda está válida, tudo isso, que Jesus não veio abolir a lei. Aí a pessoa pode estar se perguntando, mas aquela passagem lá que Jesus fala que ele considerou puro todos os alimentos, e aquela passagem lá de Atos, no capítulo 10, que Pedro vê um lençol descendo cheio de animais puros, impuros, tinha de todo tipo lá, e o Criador manda ele matar e comer, e aqui as cartas de Paulo, e assim vai. É aquilo que eu falo, né? Se eu fosse falar tudo somente aqui nesse vídeo, ia ficar um vídeo muito extenso. Então eu vou separar também, vai ser a parte 2 desse vídeo, explicando e respondendo todas essas objeções, né? Mas basicamente o povo nessas passagens pegam versos isolados, tiram ele de contexto, faz com que ele vire um pretexto e tem esses monte de doutrina errônea hoje em dia, né? Mas fica aí na expectativa que eu vou trazer um vídeo resposta a todas essas perguntas. Esse vídeo é mais para instruir no que é correto, não no que eu tô dizendo que é correto, mas sim o que a Bíblia diz que é correto. Esse vídeo é para quem já quer, a partir de agora, feito mudar a mentalidade, entendeu isso e começar a praticar, né, de levar a Bíblia realmente a sério, os mandamentos do Criador a sério, entendendo que isso aqui é uma instrução para o nosso próprio bem. Então, pro pessoal aí, eu tô gravando esse vídeo mais para isso, né, para já explicar o que é correto, depois eu refuto todas essas outras objeções. Mas aqui está o correto, né? O que está escrito na Bíblia, e fica aí o dever de casa para vocês estudar, Levíticos 11. Outra passagem que refuta também esse sofisma, né, de que essas leis não são mais para os dias de hoje, não são mais para os gentios da nova aliança, é a passagem lá de Atos 15, do verso 20 ao 21, que tem ali uma reunião, né, entre os apóstolos, e está rolando uma discussão do que os novos convertidos devem fazer para adentrar ali na comunidade. E tinha alguns judeus que falavam que os novos gentios teriam que ser circuncidados, os novos convertidos deveriam ser circuncidados. Aí a conclusão que se chega é, não, a gente não deve impor isso aos novos convertidos, mas eles devem seguir esses 4 requisitos básicos. Aí vamos lá, quais são esses 4 requisitos? Se abster das coisas sacrificadas aos ídolos, da imoralidade sexual e o consumo de carne sufocados e do sangue. São esses 4 requisitos. Desses 4, 3 são sobre alimentação. Então a gente vê que ainda está em valia esses mandamentos. Ainda está em vigor esses mandamentos alimentares. Aí alguém pode falar, mas aí, tá vendo? Não tá falando sobre animais puros e impuros, então não tá valendo. Mas é porque essa classificação já fica implícita no texto, porque quando fala assim que a gente não deve consumir animais sufocados nem com sangue, já tá implícito aí quando fala que não deve consumir animal com sangue, porque só tem como você fazer o abate correto, que é por degola, no animal que é puro, que é num boi, num cabrito, porque não tem como fazer uma degola num porco, um animal impuro, que é o porco. Ele não tem nem pescoço, então já fica implícito. Então é de clareza solar que esses mandamentos continuam agora, na época da graça, na nova aliança, até porque o Criador ele não muda. Isso está lá em Malaquias 3, no verso 6. Os mandamentos do Criador
são eternos. Isso está lá escrito no Salmo 119, no verso 160. Esses mandamentos são para toda a humanidade, para todo o cristão. Cristão no verdadeiro sentido da palavra, né? Porque alguém pode me perguntar, você é cristão? Eu digo, depende do que você entende com ser cristão. Eu não sou cristão no sentido de ser membro da religião denominada cristianismo. Eu não sou cristão nesse sentido. Eu sou cristão no verdadeiro sentido da palavra, que é um messiânico, um seguidor de Jesus, um pequeno Cristo. Então esses mandamentos são para todos os cristãos, os que querem reproduzir a imagem e semelhança de Jesus, de ser um pequeno Cristo. Porque essa é a essência do Evangelho, a gente reproduzir a imagem e semelhança de Jesus. Em 1 João, no capítulo 2, no verso 6, vai falar: todo aquele que diz estar nele deve andar como ele andou. Quando fala isso de andar igual a Jesus, não é ter a mesma ginga que ele tem de corpo, né? O mesmo balançar. Não, isso está falando de atitudes, imitar as ações dele, de imitar a mentalidade, de imitar o estilo de vida que Jesus levava, e isso inclui também a alimentação. Jesus ele não comia porco, ele não comia camarão, porque ele vivia em obediência aos mandamentos do Criador. Muitas pessoas vão pensar que essas questões, essas leis alimentares são só algo cerimonial, que não tem um porquê, que isso não afeta o nosso relacionamento com o Criador. Mas o tema da alimentação, eu trouxe esse vídeo porque é algo muito importante, a maneira como a gente se alimenta. Ela influencia sim no nosso relacionamento com o Criador. Não é nem só uma questão de saúde. A gente seguindo essas instruções do Criador, a gente vai ter saúde, tanto física, mental e espiritual. Então a maneira como a gente se alimenta afeta sim a nossa relação com o Criador, a nossa vida espiritual. E para não ficar parecendo que isso é opinião minha, vamos ler o que está escrito. Lembra daquele capítulo que eu falei lá de Levíticos 11, onde o Criador vai determinar qual animal é puro e qual é impuro? Lá no finalzinho dele você vai perceber, no verso 44, o seguinte: porque eu sou o Criador, vosso Deus, sereis santificados e sereis santos, porquanto eu, o Criador, vosso Deus, sou santo. Não devereis contaminar as vossas almas com qualquer um dos répteis que rastejam sobre a terra. Ou seja, depois de ter dado todas essas instruções sobre a alimentação, o Criador fala: sejam santos, porque eu também sou santo. A gente conclui que a maneira como a gente se alimenta vai expressar a nossa santidade ou a falta dela. Então não é só uma questão cerimonial, é questão de santidade. A maneira, os tipos de alimento que a gente come ali vai falar sobre a nossa santidade diante do Criador. E perceba o que está sendo dito aqui nesse verso: não devereis contaminar as vossas almas com qualquer um dos répteis que rastejam sobre a terra. Ou seja, se a gente come algum animal que é considerado impuro pelo Criador, a gente está contaminando a nossa alma. É como se a gente ficasse fedorento para o Criador, ficasse com mau cheiro. A gente pode até usar uma analogia aqui. Vamos supor que o Criador, ele é um pai e ele tem 2 filhos, um mais novo e um mais velho. O mais novo tá ali, é um bebezinho, a mãe acabou de dar banho, tá todo cheiroso, né? Aí o pai vai lá, dá um abraço no filho dele, ele tá cheirosinho, tá limpo, tá tranquilo. Aí o mais velho tava no meio da rua, jogando bola, tava com aquela catinga de CC, né? Catinga de sovaco, como o pessoal vai falar. E esse filho chega: e aí pai, não sei o que, cheguei agora da rua, me dá um abraço, não sei o que. Quando o menino chega para dar um abraço, o pai vai falar: não, vai tomar um banho primeiro, que depois a gente conversa. Essa é a situação de uma pessoa que está consumindo alguma abominação. Ela está fedorenta pro Criador, ela se achega ali no Criador, e o Criador fala: não, vai tomar um banho primeiro, vai se purificar, depois a gente conversa. Então, para não ser considerado abominável e fedorento pelo Criador, você deve viver em obediência a essas instruções. No capítulo 20, no verso 25 e 26 de Levíticos, também vai falar a mesma coisa. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, e entre as aves imundas e as limpas. E as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra.
as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas, e ser-me-eis santos, porque eu, Criador, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Então, concluindo, né, a alimentação ela tem um grande impacto na nossa vida espiritual, sim, na nossa relação com o Criador, sim. Então a gente deve atentar. Então eis aquela pergunta, né? É pecado consumir carne de porco? Aí vamos lá, pessoal. Não é tudo que eu tô falando aqui, não é coisa da minha cabeça, não é opinião própria. Vocês podem perceber que eu tô aqui invocando, né, alguns versos e mostrando, falando aquilo que está escrito. Então não é opinião própria minha, não é invencionismo meu. Eu tô falando o que está escrito. Então vamos lá, para responder essa pergunta se é pecado ou não consumir carne de porco, primeiro a gente tem que saber o que é pecado. 1 João capítulo 3, no verso 4 vai falar assim: todo aquele que transgride a lei comete pecado, porque o pecado é a transgressão à lei. Então vamos lá, é uma lei, não assassinarás. Se alguém assassina, então transgrediu a lei, cometeu pecado. Então se é uma lei que a gente não deve consumir carne de porco ou qualquer outra abominação, que a gente vai lá e consome, então sim, é pecado, porque é uma transgressão à lei. Então a resposta para essa pergunta é sim, é pecado consumir carne de porco. Mais uma vez eu estou falando, não é coisa da minha cabeça, não é opinião minha própria. Pecado é transgressão à lei, e é uma lei não consumir nenhum animal imundo. Então quem consome, pecou. Que a gente percebe que essas questões alimentares é uma coisa cultural, porque eu estou falando isso, mas eu já consumi carne de porco, camarão, eu gostava de tudo isso, mas eu não tinha esse entendimento, eu nunca tinha lido a Bíblia, ninguém nunca tinha falado para mim. Eu não nasci num contexto onde se levava a Bíblia a sério, então eu vivi uma vida não só cometendo esses pecados alimentares, mas vários outros pecados. Mas hoje em dia eu busco seguir. Mas a gente percebe que é uma questão cultural, isso de alimento, sabe? Porque lá na Índia eles consideram a vaca como um deus, então ninguém come vaca lá, porque eles consideram como uma divindade. Aqui no Brasil, não, a gente acha normal, a gente come vaca, tranquilo. O Criador também permite que a vaca seja consumida, então tá tranquilo, não tem essa. Aí aqui a gente do Brasil acha nojento ver os asiáticos consumindo sapo, barata, escorpião, cachorro, lagartixa, gato, cobra, várias coisas que a gente acha super nojento. Na nossa cultura é super nojento, mas na cultura deles lá, eles acham isso tranquilo. Para eles é normal consumir essas porcarias. Para você ver que é algo cultural. A gente foi programado a aceitar, achar normal a consumir carne de porco, a consumir camarão, que é a barata do mar. Mas para o Criador isso não é nada normal, é imundície para o Criador, é uma abominação. Carne de porco, camarão, qualquer outro animal que é classificado como imundo. E a gente deve seguir a cultura do Criador, essa visão de mundo do Criador, porque essa é a correta, não é a do brasileiro, não é a do asiático, não é a de ninguém, é a cultura do Criador, a do povo judeu, que é a cultura hebraica. Quando a gente deposita a nossa fé em Jesus, a nossa confiança, a nossa fidelidade, a nossa obediência, a gente se torna um descendente de Abraão e herdeiro segundo a promessa. Isso está escrito lá, Paulo vai falar no livro de Gálatas, no capítulo 3, no verso 7 e no verso 26 também. Em Romanos 11, Paulo vai falar que os novos convertidos são enxertados na oliveira que é Israel. Então, quando a gente tem fé em Jesus, a gente passa a obedecê-lo, a gente se torna um israelita espiritual. Então a gente tem que viver essa cultura do Criador, que é a verdadeira, a cultura israelita, a cultura hebraica do povo semita. Aí alguém pode estar se perguntando também, então quer dizer que eu vou para o inferno só porque eu consumi carne de porco? É aquilo, pessoal, eu não estou dizendo nada aqui, quem sou eu para condenar alguém? Eu estou falando só o que está escrito aqui, não estou para condenar ninguém pelo seu passado. Eu estou aqui, o meu propósito aqui é apresentar uma nova proposta de futuro, que é Jesus. Jesus ele veio trazer essa esperança, que é a essência do evangelho dele. Em Mateus 4, no verso 17, é o que Jesus vai falar: arrependam-se, pois é chegado o reino dos céus.
Arrepender-se é para você entender o que significa esse arrepender-se, o arrependimento, porque aqui na cultura ocidental a gente pensa em arrependimento como algo sentimental, abstrato e subjetivo, como se fosse apenas um remorsozinho ali que a pessoa sente e já era, fica só por isso mesmo. Mas na cultura hebraica, o que Jesus quis dizer ali, arrependimento em hebraico é techuvá, que é uma ação concreta, não apenas um sentimento, é uma ação mesmo concreta. É você estar indo por um caminho e fazer um retorno, é você abandonar a vida de pecado e retornar à obediência aos mandamentos do Criador. Então, essa é a proposta, esse é meu propósito aqui, apresentar esse caminho, né, da techuvá, que é um processo. A gente vai lendo a Bíblia ali, vai estudando, vai orando, vai buscando a Deus, e a gente vai progredindo na obediência a esses mandamentos, largando as coisas mundanas, o pecado, e retornando à obediência aos mandamentos do Criador. Feito Paulo vai falar, né? Me esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço rumo ao alvo. Então não se sinta culpado, não se sinta condenado porque você estava tendo uma alimentação contrária às instruções do Criador, mas busque o arrependimento, retornar à obediência aos mandamentos do Criador, até porque o Criador ele é misericordioso, ele está de braços abertos esperando você. O Criador ele perdoa todo o tempo de ignorância e joga todo o seu passado no mar do esquecimento. A partir de agora, quando a gente realmente se arrepende, tem esse arrependimento genuíno, essa mudança de mentalidade, de atitude e de ações, de estilo de vida, o Criador joga todo o nosso passado no mar do esquecimento e a gente passa a ser uma nova criatura. A gente é como se a gente fosse um carro 0 km, nada aconteceu. E eu dou glórias ao Criador por isso, pelo esse caráter dele, né, de exercer perdão, ser longânimo, misericordioso. Então vamos aproveitar enquanto ainda é tempo para arrependimento, porque um dia essa porta do arrependimento vai ser fechada. Então é para hoje, meu velho. Vamos se arrepender, vamos fazer techuvá, abandonar a vida de pecado e retornar à obediência aos mandamentos do Criador. Mas olha esse texto aqui de Isaías 66, do verso 16 ao 17, que vai responder essa pergunta aí, né, que então eu vou para o inferno se eu comer carne de porco. Vamos lá, eu não estou falando nada, vamos ver o que a Bíblia fala. Não ligue para a minha opinião e nem a de ninguém, ligue para o que está escrito. Aí, para contextualizar essa passagem aqui de Isaías, é sobre um acontecimento futuro, não é algo que já aconteceu lá no passado, não está acontecendo agora, vai acontecer, ou seja, é algo profético, é para o futuro. A gente percebe isso porque está escrito assim, Isaías 66, no verso 16 ao 17, vai falar: porque com fogo e com a sua espada entrará o Criador em juízo com toda a carne. Ou seja, está falando do dia do julgamento, o dia do juízo, o grande dia do Criador, que é algo futuro, que fala de fogo, fala de juízo. O Criador antes, ele destruiu a terra com água. Aí ele prometeu para Noé que não ia mais destruir a terra com água. Fica evidente que o dia do juízo vai ser com fogo. Aí o verso continua dizendo: e os mortos do Senhor serão multiplicados, os que se santificam e se purificam nos jardins, uns após os outros, os que comem carne de porco e abominação e o rato, juntamente serão consumidos, diz o Criador. Esse diz o Criador é como se o Criador está falando, eu é que assinei, eu é que disse, é como se fosse o autógrafo, o registro ali do Criador, de que essas pessoas seriam consumidas. Aí quem? Vamos voltar de novo para ver. Os que se santificam e se purificam nos jardins uns após os outros, os que comem carne de porco e abominação e o rato, juntamente serão consumidos. É o que está escrito, mais uma vez, não é coisa da minha cabeça, não é invenção minha. E outro detalhe aqui desse verso, porque vamos lá, eu antigamente quando eu comia carne de porco, essas coisas, se alguém me desse ali uma carne de porco, eu aceitava, eu achava gostoso, maravilha. Se alguém me desse um prato com um rato assado em cima, eu falo, não, meu irmão, que nojeira, bota isso pra lá, não sei o que. Mas aqui nesse verso, o Criador compara a carne de porco e a carne de rato como a mesma coisa. Não tem diferença nenhuma para o Criador, a carne de porco e a carne de rato estão ali, no mesmo patamar. É tudo abominação, considerado abominação para o Criador. Que é o que está escrito, os que comem carne de porco e abominação e o rato,
juntamente serão consumidos, diz o Criador. Ele botou ali de igual para igual. É a mesma coisa para o Criador. É abominação, tanto o porco, tanto o rato. A gente acabou sendo doutrinado a achar normal consumir o porco, né? Mas está escrito lá em Romanos 12, no verso 2: não se amodem ao padrão deste mundo, antes transformem-se pela renovação da vossa mente, a fim de que possam compreender a boa, perfeita e agradável vontade do Criador. Então, a gente deve renovar a nossa mente, e isso acontece através de oração, de leitura, de busca pelo Criador. E agora aqui mais um verso, também do livro de Isaías, no capítulo 65, a gente vai ler do 1 ao 7. Vamos lá. É o Criador falando aqui. Fiz-me acessível aos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me procuravam. A uma nação que não clamava pelo meu nome, eu disse: aqui estou, aqui estou. O dia todo estendi as mãos a um povo obstinado. O Criador está chamando esse povo de obstinado. Vamos ver o que é que eles estão fazendo, para ser chamado assim pelo Criador. Continuando. Que anda por um caminho que não é bom. O Criador está falando que não é bom o caminho que eles seguem, seguindo as suas inclinações. É um povo que sem cessar me provoca abertamente, que oferece sacrifícios em jardins e queima incenso em altares de tijolos. Povo que vive nos túmulos e de noite se oculta nas covas, que come carne de porco, é o que está escrito, e nas suas panelas tem sopa de carne impura. Esse povo diz: afasta-te, não te aproximes de mim, pois eu sou santo para você. Ou seja, esse povo pensa ser religioso, pensa ser puro, pensa ser santo, mas na realidade não é, por conta dessas práticas. Essa gente é fumaça no meu nariz, é o Criador falando. É fogo que queima o tempo todo. Vejam, está escrito diante de mim. Não ficarei calado, mas lhes darei plena e total retribuição, tanto por seus pecados, como pelos pecados dos seus antepassados, diz o Criador. Uma vez que eles queimaram incenso nos montes e me desafiaram nas colinas, eu os farei pagar pelos seus feitos anteriores. Então, com tudo isso aqui que eu falei, acho que ficou muito claro e bem respondida todas as perguntas do vídeo. Se a alimentação é um tema importante, fica evidente que sim. Se o Criador se importa com a maneira com a qual a gente se alimenta, sim. Se esses mandamentos alimentares são para nós, hoje em dia, aqui na nova aliança, respondi que sim. Se consumir carne de porco ou qualquer outra abominação é pecado, fica evidente que sim. Que a alimentação, ela influencia na nossa vida espiritual com o Criador. A Bíblia inicia falando sobre alimentação. A gente viu nesse vídeo, lá em Gênesis, com Adão, falando sobre alimentação. E a Bíblia vai terminar também falando sobre alimentação. Está escrito lá em Apocalipse 22, no verso 14. Bem-aventurado aqueles que guardam os seus mandamentos, pois terão acesso ao fruto da árvore da vida e poderão entrar na cidade pelas portas. Então, vamos viver aí, buscar a obediência aos mandamentos do Criador, para que a gente tenha acesso a esse fruto da árvore da vida e possa entrar na cidade pelas portas. Vamos continuar aí, firme e forte na rocha, ouvindo e praticando o que está escrito, e continuar na perseverança dos santos, que é a guarda dos mandamentos do Criador e o testemunho de Jesus. Vamos para cima.